Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Lina Morel tinha 29 anos, mas seu olhar já trazia o cansaço suave de quem aprendeu a viver à margem do tumulto. Em Lyon, no bairro de Guillotieri, ela administrava uma pequena livraria de bairro herdada do tio. As prateleiras eram estreitas, o piso de parquet rangia sob os pés e o cheiro de livros velhos formava um casulo que Lina se recusava a abandonar. Todas as manhãs, ela abria a loja com chá de jasmim, anotava os sonhos do dia anterior em um caderno e acenava para o Sr. Amocrane, o padeiro da casa ao lado. Sua vida não era nem brilhante nem triste, era silenciosa, escolhida, feita de leituras noturnas, páginas sublinhadas e da solidão que ela usava como um casaco quente. Ela nunca invejou carreiras de alto nível, bolsas de grife ou jantares em hotéis 5 estrelas. Ela havia se conformado com a invisibilidade. Até aquela noite. Era uma quinta-feira de outono, uma daquelas noites em que a chuva hesita em cair. Sua melhor amiga, Zoé, uma assistente de eventos sempre sobrecarregada, ligou para ela às pressas. Ela estava gripada e não pôde comparecer ao evento que vinha planejando há meses. Uma recepção privada para a Novatec, a empresa de tecnologia mais importante do país. Lina, por favor. Precisamos de uma recepcionista hoje à noite. Só para mantê-los entretidos com sorrisos. Use o vestido que deixei na sua casa. Diga que é eu. Ninguém vai notar a diferença. Lina hesitou. Este não era o seu mundo. Mas Zoe insistiu. Uma amizade como a delas não recusa apelos desesperados. Uma hora depois, Lina estava diante do espelho em seu pequeno banheiro transformado. Um vestido de seda preta de corte perfeito delineava suas curvas sem vulgaridade. Sua maquiagem, simples, mas precisa, revelava uma beleza que a vida cotidiana havia escondido por muito tempo. Seu cabelo, preso em um coque bagunçado, dava-lhe um visual que ela jamais imaginara ser possível. Você é lindo, ela sussurrou para si mesma, quase preocupada. Mas, no fundo, ela não se reconhecia. Sentia que estava interpretando um papel. A gala foi realizada em uma mansão particular no 6º arrondissement. Cristal, champanhe e conversas em voz baixa. Lina, que atendia pelo nome de Zoé Martim, cumprimentou os convidados educadamente, oferecendo sorrisos tímidos e mantendo-se reservada sempre que possível. Ela observava esse mundo chamativo com uma espécie de terna ironia. Notava os gestos, as posturas, a falsa polidez. Não invejava nada, registrava, como se observa uma peça cujas cordas se conhecem. E então, ele apareceu. Um homem solitário, com um copo na mão, parado perto da janela saliente. Ele não se parecia com os outros. Seu terno era discreto, perfeitamente cortado, mas ele não demonstrava arrogância. Seus olhos escuros e inteligentes a seguiam discretamente. Quando se aproximou, não a cumprimentou como uma cliente ou cliente. Ele falou com ela como se fosse uma igual. Você parece odiar este lugar tanto quanto eu. Lina deu um sorriso irônico. Esse foi o começo. Eles conversaram. Por um longo tempo. Sobre livros, sobre arte, sobre o mundo se movendo rápido demais. Ela lhe contou como quase abriu uma livraria-café à beira-mar. Ele confidenciou que às vezes sonhava em desaparecer atrás de uma identidade comum. Apresentou-se simplesmente Adam. Sem título, sem sobrenome, sem brilho. A noite se estendeu. As horas se dissiparam. A tensão entre eles era suave, suspensa. Quando ele sugeriu que continuassem a conversa em outro lugar, ela aceitou sem hesitar, não por impulso, mas porque tudo nele exalava calma, confiança, verdade. Passaram a noite numa suíte que ele alugou no último andar de um hotel discreto. Não foi uma noite de paixão impetuosa. Foi um parênteses, uma rara comunhão. Conversaram novamente, adormeceram abraçados e acordaram num silêncio tranquilo. Ao amanhecer, Lina se vestiu lentamente. Ele ainda dormia. Ela hesitou, acariciou seus cabelos e deixou um bilhete no criado mudo. Obrigada por este interlúdio. Eu não pertenço a este mundo, mas esta noite ficará gravada na minha memória. E ela foi embora. Adam Lemoine não era um homem que se surpreendia facilmente. CEO da Novatec,
Ele construíra um império tecnológico desde os 26 anos. Estava acostumado com mulheres seduzidas pelo poder, mentiras educadas e intenções pouco claras. Mas esta mulher, ela não havia pedido nada, nem mesmo o nome dele. Ela o encarava como um homem, não como um troféu. Ele leu e releu o bilhete. Uma carta breve, sem número, sem endereço. Apenas uma caligrafia fina, quase trêmula. Confiou-a ao seu assistente, Antoine, com uma única instrução: encontre essa mulher. Ela disse que se chamava Zoe Martin. A busca começou. Os contatos da Novatec foram ativados. E alguns dias depois, uma mulher se apresentou, alegando ser ela Maya Delcourt. Inteligente, confiante e bonita, daquela forma calculada e artificial, Maya conhecia Zoe e ouvirá sobre o incidente por meio de uma colega. Ela soube imediatamente qual carta jogar. Ela se infiltrou na história com uma desenvoltura assustadora. Na frente de Adao, ela era gentil, espirituosa, misteriosa. Ela tinha lido Morro dos Ventos Uivantes, conhecia poesia persa. Ela inseriu referências que Lina havia sussurrado naquela noite. Adam, perturbado, achou ter reconhecido algo dela. Mas esse algo soava um pouco perfeito demais, um pouco erudito demais. E num canto da sua memória, a voz de Lina ainda sussurrava: eu não pertenço a este mundo. Ele começou a duvidar. Mas Maya já estava bem acomodada. Algumas semanas se passaram desde aquela noite suspensa, aquela lembrança agridoce que Lina finalmente guardou num canto da mente, como uma página arrancada de um romance bom demais para ser verdade. Ela não havia falado sobre isso com ninguém, nem mesmo com Zoé, que ainda estava convalescendo. Ela havia retomado sua vida, com suas pilhas de livros para organizar, suas xícaras de chá mornas, seus silêncios repletos de palavras nunca ditas. Numa manhã de março, na sala de espera de um consultório médico, ela folheia distraidamente uma revista de celebridades abandonada sobre uma mesa de centro. As páginas brilhantes parecem distantes, artificiais, até que seu olhar congela. Ali, sob uma manchete pomposa, o CEO da Novatec em breve se casará com sua misteriosa musa, Zoé Martin, a escolhida do seu coração. Uma foto deslumbrante está entronizada. Adam, em um terno sóbrio, mas elegante, olha para uma mulher em seu braço. Uma mulher rindo, radiante, confiante. Esta é Maya. O coração de Lina se aperta, um nó de incompreensão e tristeza lhe sobe a garganta. Ela lê, incrédula. O artigo relata o encontro deles na festa, descreve uma química instantânea e até evoca uma noite mágica que passamos juntos discutindo poesia e estrelas. Lina excita. Ela não está sonhando. Maya roubou suas próprias palavras. Ela volta para casa, paralisada, com as mãos trêmulas. Por vários dias, ela luta. Deveria intervir? Talvez Adão a tenha esquecido. Talvez ele tenha escolhido conscientemente este mundo, esta mentira. Mas quando ela se depara com uma entrevista na televisão, onde Maya relata sua noite nos mínimos detalhes, detalhes falsos, grotescos, roubados, Lina sente que o silêncio não é mais uma opção. Então ela escreve. Ela pega uma folha de papel lisa e uma pena. Nada de e-mail, nada de mensagens digitais. Uma carta, à moda antiga, como um capítulo sincero endereçado ao único leitor que importa. Ela conta o encontro deles. As hesitações. Os risos. As confidências à beira da sacada, aquele momento de suspense em que ele recitou um poema de Aragão para ela, e ela lhe falou sobre o que ela insere palavras que trocaram que Maya não poderia ter percebido. Ela se lembra do jeito como ele segurou sua mão sem nunca apertá-la, como se um fio invisível os conectasse. Ela simplesmente sinaliza: Lina. Alguns dias se passaram. Depois, uma semana. Ela já não tem muita esperança. Mas numa torre de vidro com vista para Paris, Ada Lemoine lê esta carta em silêncio tenso. Cada palavra é um espinho suave, um eco. Ele se senta. Relê. 1, 2, 3 vezes. Algo dentro dele cede. A ilusão se estilhaça. Os olhares, os gestos, as conversas de Maya. Ele vê tudo de novo, com outros olhos. A dúvida se torna certeza. Ele confronta Maya em seu apartamento parisiense. Ela está maquiada, impecável, como sempre. Mas quando ele coloca a carta na mesa,
sem dizer uma palavra, a máscara dela se rompe. Ela gagueja, nega e depois ataca. Sua raiva explode. Ela fala sobre mérito, oportunidade, sua vida difícil. Mas Adam não está mais ouvindo. Ele só ouve a mentira. Ele termina. Então, discretamente, ele contata Lina. Por carta escrita à mão, também. Ele não quer impor sua presença a ela. Solicita um encontro. Um local neutro. Uma livraria discreta em Lyon, que ela mencionou uma vez, de passagem. Ela aceita. A livraria cheira tinta, madeira encerada e memórias. Quando Adam entra, ele a reconhece imediatamente. Não pelas roupas, nem pelo penteado. Pela postura. Por aquele brilho discreto nos olhos. Ela está sentada, com um livro na mão, como se o esperasse há séculos. Eles se sentam em um canto silencioso. O mundo parece distante. É realmente você, Adão se recuperou. Eu nunca deixei de ser um. Eles conversam. Por um longo tempo. Ela lhe conta tudo, sua decisão de ir naquela noite, seu constrangimento, a sinceridade da conversa, sua surpresa ao descobrir a farsa. Ele escuta, com os olhos fixos nos dela, o coração doendo de vergonha e arrependimento. Então, ele fala por sua vez. Sobre sua cegueira, sua solidão, sua necessidade desesperada de autenticidade que ele projetou em uma ilusão. Mas ele não quer apressar as coisas. Ele diz isso com sinceridade. Quero entender. Como pude ser tão enganado? E quero fazer as pazes, mas não com promessas precipitadas. Apenas a verdade. Lina assente, comovida. A verdade já é muita. E eles permanecem ali, em silêncio por um momento, nesta livraria temporal, entre as páginas de um livro que ainda não escreveram. Maya não admitiu a derrota. Ferida em seu orgulho, furiosa por ter perdido o controle sobre Adam, ela lançou-se em uma última manobra, um ato de manipulação fria e calculada. Certa noite, ela chamou Lina para um café discreto, alegando querer resolver as coisas. Lina hesitou, mas depois concordou. Ela foi até lá, cautelosa, mas íntegra, sentindo que algo estava em jogo. Maya estava esperando por ele, fria como gelo, seu olhar tão afiado quanto o vidro polido. Você acha que pode simplesmente chegar e tomar tudo de volta? Você não é nada, Lina. Uma garota sem nome, sem influência. Quem vai acreditar em você? Eu vivi ao lado dela. Você é só uma fantasia do passado. Lina permaneceu em silêncio. Maya continuou, cada vez mais áspera. Posso dizer que você me assediou, que inventou essa história por dinheiro. Uma pobre garota, seduzida pelo poder. Uma manipuladora. Mas Lina, calma, colocou o celular lentamente sobre a mesa. A gravação estava tocando desde o início. Sua voz não vacilou. Acabou. Maya, você não pode reescrever a história desta vez. Não quando a verdade finalmente estiver em minhas mãos. Maya empalideceu. A máscara rachou uma última vez. No dia seguinte, Adão tornou tudo público. Em uma entrevista coletiva sóbria, ele relatou os fatos, apoiados por evidências. O roubo, a carta de Lina, a gravação da ameaça. Sem ódio, mas com dignidade implacável, ele revelou a verdade. Maya perdeu toda a credibilidade, castigada pela opinião pública, abandonada pelas marcas e pela mídia que a elogiavam. Contratos foram cancelados. Portas fechadas. Adão, fiel aos seus princípios, recusou-se a apresentar uma queixa, dizendo simplesmente: o silêncio será sua punição mais longa. Não alimentarei sua lenda. Ele a baniu do seu mundo, para sempre. Sem mais contato. Sem mais retorno. Mas essa justiça não apagou a dor. Lina, embora reabilitada, sentia-se destruída. Ela nunca quis ser o centro das atenções. Recusou-se a tornar-se o companheiro do CEO, aquele rótulo brilhante e vazio. Ela precisava se reencontrar, para continuar sendo ela mesma. Adão entendeu. Ele não a apressou. Pelo contrário, ofereceu-lhe outro caminho. Certa manhã, ele a levou a uma pequena vila aninhada entre colinas e florestas, protegida do mundo. Lá, no final de uma trilha, uma casa antiga com um jardim selvagem a aguardava.
Roseiras subiam pelas paredes. Uma velha biblioteca aguardava para ser preenchida. Não estou pedindo que você compartilhe tudo. Só estou oferecendo um lugar onde você pode ser completo. Leia. Escreva. Sonhe. E se você quiser, eu fico. Então, delicadamente, ele tirou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Dentro, uma edição antiga de Jane Eyre, desgastado pelo tempo. Na primeira página, uma anotação à tinta para aquele que me fez enxergar além das aparências. Você quer escrever a continuação comigo? As lágrimas de Lina não eram de tristeza desta vez. Ela aceitou. Anos mais tarde, em uma pequena livraria rural com as paredes cobertas de livros, uma fila de leitores aguarda pacientemente sua vez. Na vitrine, um cartaz anuncia encontro com Lina Roche. Sessão de autógrafos do seu primeiro romance, L'Encre des Silencieuses. Lina, sentada a uma mesa de madeira, sorri gentilmente. Seu livro, vagamente baseado em sua própria história, conta a história de uma mulher cuja identidade foi roubada e que escolhe não buscar vingança, mas reconstruir sua vida, caneta na mão. Ao seu lado, Adão, simples, sem fantasia. Ele leu uma história para os dois filhos, sentado no chão, entre as prateleiras. Ele vira as páginas lentamente. Era a história de uma mulher que tentaram apagar. Mas, em vez de desaparecer, ela ressuscitou. E ela mesma escreveu o resto. As crianças escutam, fascinadas. E Lina, num canto da sala, sorri. Ela agora sabe que amor verdadeiro não brilha no centro das atenções. Ele respira em silêncio, escreve nas sombras. Ele vive naquilo que é verdadeiro.